Olá, meu nome é Isabela. Eu ajudo mulheres com endometriose a vencer as dores da endometriose. O tema da aula de hoje é por que o diagnóstico ele é tão demorado. Então, gente, o que eu vou falar aqui hoje para vocês? Eu vou enumerar cinco principais pontos de por que o diagnóstico da endometriose ele costuma demorar tanto. Geralmente eu fiz até uma enquete aqui no Instagram para saber em média quanto tempo uma mulher demora para descobrir a endometriose. A maioria das mulheres demoram pelo menos aí 5, 6, 7, é uma média de 8 até 10 anos para a gente ter aí o diagnóstico e descobrir que tem endometriose. Por que isso demora tanto? Por que é tão demorado ter esse diagnóstico? Primeiro ponto, gente, porque desde a adolescência a gente tem a normalização da dor. Todo mundo fala com nós, com as adolescentes, com as mulheres, que é normal ter cólica, que é assim com todo mundo e que não tem nada de errado nisso. Então nós crescemos desde novinhas, desde adolescentes, acreditando que ter cólica é normal, é uma coisa que acontece mesmo e que não tem o que fazer. Quando nós somos adolescentes, quando a gente sente cólica, a gente toma lá o remédio para dor, ou a gente busca o auxílio ali no ginecologista, começa a tomar o anticoncepcional, esse anticoncepcional silencia a nossa dor, né? Inibe ali a dor, e a gente acha que tá tudo bem, só que na verdade, aquele anticoncepcional ele está silenciando uma doença que depois vai ter repercussões muito piores. O anticoncepcional, ele faz com que os nossos ovários parem de produzir os hormônios. Então, a gente não ovula. Se a gente não ovula, nós não menstruamos. A gente não forma corpo lúteo, nós não produzimos progesterona. Olha a gravidade disso para uma menina de 13, 14 anos. E aí ela fica ali tomando esse anticoncepcional durante anos da vida dela, até que ela entra na fase reprodutiva, para de tomar o anticoncepcional por questões de querer engravidar, e aí ela volta com as cólicas, com as dores muito intensas, e aí vai buscar ajuda para ver o que é aquela cólica, mas a normalização da dor lá na adolescência é um dos principais pontos que dificultam muito o diagnóstico da endometriose. Esse é o primeiro que eu gosto de destacar, para a gente não normalizar a dor. Está sentindo dor, está com cólica, está com dor ao urinar, dor ao evacuar, dor durante a relação sexual, gente, isso não é normal. Procurar ajuda, porque essa negligenciar a dor é um dos principais casos de não ter um diagnóstico precoce e um tratamento adequado desde sempre. O segundo ponto são em relação aos exames. Eu recebo muita paciente que fala, mas eu já fiz o exame, já fiz a endovaginal, já fiz a ultrassom e não deu nada. Gente, o exame para fazer endometriose é um exame muito específico. Ele exige um preparo intestinal adequado, tem que ter um preparo bem certinho. O que é esse preparo? É uma dieta que a gente faz no dia anterior, é um laxante que a gente toma para que a gente induza aí uma diarreia, um esvaziamento do intestino, para que lá na hora de fazer o exame, o profissional que vai fazer consiga ver bem direitinho, ver os focos, analisar direitinho se realmente ele vai encontrar alguma coisa de endometriose ali. Se não tiver um preparo adequado, se na hora do exame não tiver um contraste, que é um gelzinho coloca via endovenosa na veia, para ver bem de forma perfeitamente esses focos, é muito provável que você vai fazer o exame e esse exame não vai dar nada por não ter sido feito toda essa preparação. Quais são os exames que a gente usa para diagnóstico de endometriose? A gente tem a ressonância e também pode ser feito com a endovaginal, mas tem que ser feito com um preparo adequado e também tem que ser feito através de um profissional que entenda, que tenha um olhar clínico para a endometriose, porque senão, como os focos muitas vezes eles são bem pequenos, eles estão em locais difíceis de visualizar, esse profissional que às vezes não é tão experiente nessa parte
pode ser que ele não consiga ver, confunda aquilo ali com uma outra coisa e acabe passando despercebido. Então vocês fiquem atentas. Já fez o exame? Mas foi um exame feito com preparo? Foi num local especialista naquela endometriose? Foi com médico especializado? Foi tudo certinho? Porque isso reduz bastante os erros aí no exame. O terceiro ponto que eu vejo muito é quando o profissional ou o médico, né, ele exclui a paciente de ter endometriose, fala com ela assim, não, você não tem endometriose, eu não vou nem investigar mais. Quando essa mulher, ela relata não ter cólica. Então, hoje é muito associado a endometriose com cólica. É verdade? É. Muitas mulheres com endometriose, as principais causas é uma cólica muito intensa, muito incapacitante. Só que esse, gente, não é o único sinal. Ter ali a infertilidade já é um fator que cabe investigar a endometriose. Então, não é porque você não tem cólica, mas você tem os outros sintomas, você precisa ser avaliado, sim, fazer o rastreio para endometriose. É essencial que tenha esse cuidado. Então, se a mulher está tentando engravidar, tem mais de um ano, com tentativas sem sucesso, apenas esse quesito de infertilidade é um quesito para ser avaliado se essa mulher tem ou não endometriose ou adenomiose também. Outra questão muito importante são as outras dores, né? É muito comum uma mulher que ela tem ali problemas intestinais. Vou citar o mais comum, que é a síndrome do intestino irritável. E essa mulher, ela, na verdade, ela tem a síndrome do intestino irritável, que também gera algumas dores, mas na verdade tem a endometriose ali. E às vezes essa condição aparece juntas, né? Aparece a endometriose com a síndrome do intestino irritável, estão juntas, ou aparecem uma ou outra, ou a mulher está sendo ali confundida, ela não tem síndrome do intestino irritável, na verdade ela tem endometriose. Então, assim, por isso que tem que fazer uma investigação bem detalhada, com bastante cuidado, tem que ter muita conversa, porque o exame clínico, a conversa, ela é essencial, e o exame de imagem, ele vem para complementar. O quarto ponto é a falta, né, de profissionais que realmente entendam a dor dessa pessoa, dessa mulher. Porque não adianta nada você fazer um exame de excelente qualidade e no médico que seja especialista, mas esse profissional não escute o que você tem para falar. Então, hoje, a mulher com endometriose, ela tem muita informação, ela tem que se conhecer, ela tem que ter uma percepção muito boa do corpo. E nisso, ela sim vai procurar um profissional, e esse profissional tem que ouvir essa mulher e juntos é uma parceria para encontrar o melhor caminho. Então, um erro que eu vejo muito que atrasa o diagnóstico dessa mulher é ter ali profissionais que não tenham essa paciência de escutar, de entender as dores dela, né? E alguns profissionais até falam, né? Cólica é bobeira, essa dor é psicológica, falta de dor durante a relação sexual. Eu já escutei de uma paciente que ela ouviu de um profissional que é porque já tem muito tempo de casamento, então fica assim mesmo, é normal. Todo mundo tem isso, né? Você tá exagerando. Então, gente, quando a gente está diante de um profissional desse, a gente fica até inibida de falar das nossas queixas. Se você começa a falar, ele já vem e fala isso com você, que é normal, que a falta de libido é isso mesmo, que o seu sangramento tá normal, que a dor ao evacuar também não tem nada o que fazer, procura outro médico, né? Então, assim, a gente já fica sem conversa com esse profissional. Então, esse ponto eu acho que é um também que ele contribui muito para que esse diagnóstico ele não tenha um diagnóstico precoce. E nós, pacientes, esse é o último ponto que eu queria destacar,
é que nós, pacientes, precisamos também estar bem informadas sobre o nosso corpo e sobre toda a condição que envolve a endometriose. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, muitas mulheres, elas não sabem o funcionamento do corpo delas. Muitas mulheres não conhecem o que é ciclo menstrual, né? Não, a gente, por tomar pílula anticoncepcional há tantos anos, as mulheres não ciclam. O que é ciclar? É produzir hormônio. No início do nosso ciclo, a gente chama que é a fase folicular. É uma fase, pessoal, que a gente está mais ativa, mais feliz, com mais energia, mais produtiva. Porque ali a gente tem hormônios que promovem isso na gente, que é ali o aumento do estradiol. São hormônios que deixam a pele da gente bonita, que a gente se sente bem, que a autoestima tá lá em cima. Depois a gente tem a ovulação e logo após a ovulação a gente tem a fase lútea. Já é uma fase que a gente tá mais triste, mais introspectiva, não triste, mais introspectiva, mais quietinha, mais calma. A gente já não se sente tão maravilhosa assim. Só que isso é super normal, isso não tem nada demais. E conhecer essas fases é fundamental. Muitas mulheres não têm nem noção do que é uma ovulação, né? O que é isso? Que sinal que o corpo dá? E entender essas fases é muito importante para quando a gente vai ao ginecologista, vai buscar algum profissional da saúde para contar como que está funcionando o nosso corpo, né? Eu espero que vocês que estejam aqui me ouvindo, vocês tenham um pouquinho de noção. Essa questão do ciclo menstrual que eu estou pontuando, só vai ter esse conhecimento quem não toma anticoncepcional. Quem toma anticoncepcional acaba não tendo essa percepção porque é uma mulher que ela não vai ciclar mesmo, não tem essas variações hormonais. Então, são esses 5 pontos que eu destaquei, que são os pontos principais que dificultam muito esse diagnóstico da endometriose. E eu gosto muito de ressaltar o seguinte: você também não precisa de esperar ter um diagnóstico para começar a tratar. Se você é uma mulher que está sempre inflamada, sentindo dor, com sangramento muito excessivo, com ciclos irregulares, a libido muito baixa, um cansaço muito intenso, queda de cabelo, indisposição, se você tem esses sintomas, gente, isso é sinal de um corpo em desequilíbrio. Não precisa de falar, você tem endometriose, você tem SOP, você tem isso. Não, você tem muitos sinais e sintomas que indicam que você tem um desequilíbrio e isso deve ser tratado, né? E associado a isso ainda, a gente tem aí o excesso de gordura corporal. E eu não estou falando aqui de pessoas obesas, de mulheres obesas. Eu estou falando às vezes de mulheres magras que têm um percentual de gordura alto. E isso leva a uma predominância estrogênica, quando o nosso estrogênio está superior à quantidade de progesterona. Das vezes a deficiência de progesterona, né, que é muito prevalente aí, porque as mulheres tomam um anticoncepcional, então elas não ovulam, não produzem corpo lúteo, então a progesterona fica baixa. E aí a quantidade de estrogênio ele fica bem superior. Isso é a chamada predominância estrogênica. Isso leva a gente a ter cada vez mais ganho de peso, ter problemas relacionados a problemas de saúde mesmo, saúde nessa parte da mulher, ciclo menstrual irregular, cansaço, indisposição, aumenta o grau de inflamação. Inflamação é dor, quando você sente aquela dor ali, independente do local, o seu corpo está sinalizando que tem inflamação. Então, você não é um diagnóstico. É muito bom ter um diagnóstico para direcionar o tratamento, mas não é porque você ainda não teve um diagnóstico que você não tem que fazer nada, que você não tem que tratar. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, viu que tem ali que não está funcionando bem, o corpo não está legal, procure aí um profissional para te ajudar. E quando tiver o diagnóstico, você também não, ainda falando que você não é o diagnóstico, porque muitas mulheres pensam, então eu tenho endometriose, então é por isso que eu não consigo engravidar, então eu não vou conseguir engravidar, porque quem tem endometriose não consegue engravidar. É mentira isso. Se você tem endometriose e o seu objetivo é engravidar,
você consegue muito bem controlar essa endometriose e aumentar muito as suas chances de engravidar. Então, não deixe que nenhum profissional ou nenhuma condição na sua cabeça deixe você se taxe assim: tenho endometriose, então não vou conseguir engravidar por conta da endometriose. Não. A endometriose ela é um fator que pode dificultar uma gestação por N motivos, mas ela não impossibilita ninguém de engravidar, jamais. E também é super possível ter endometriose e não ter dor nenhuma, nem ao evacuar, nem dor, barriga estufada, dor cólica menstrual, dor abdominal, nenhuma dessas dores. É super possível você viver 100% sem dores e uma vida normal, mesmo tendo endometriose. Mas é claro que com o tratamento certo, com o tratamento adequado, e a alimentação é a base, não tem como. Não adianta você ir pensando assim: agora eu tenho endometriose e agora que eu vou ao médico para fazer o tratamento. É claro que o médico é importante, gente. Eu sempre defendo o tratamento em equipe. O médico ele é essencial, a nutricionista é fundamental, o educador físico, a fisioterapia pélvica, são vários profissionais que estão envolvidos no tratamento, porque realmente é um tratamento em equipe. Não adianta mudar só um pilar, tem que mudar todos. Mas a mudança do estilo de vida ela tem um peso gigantesco. Não tem como você se livrar das dores da endometriose, controlar a endometriose, se você não tiver um estilo de vida saudável. E o estilo de vida que eu falo, ele inclui a alimentação, sono, uma boa ingestão de água, exercício físico, controle da mente, questão de controlar estresse, né? Claro que hoje os níveis de estresse eles estão cada vez maiores. Hoje é o mal de todo mundo, né? Toda mulher hoje ela é muito sobrecarregada em N funções, mas a gente pode ter válvulas de escape, pode gerenciar melhor esse estresse. E uma frase que me impactou muito uma vez que eu ouvi de uma professora, ela falou exatamente assim: se você está vivendo um nível de estresse tão grande e a sua vida não está te possibilitando parar um pouquinho para cuidar de você, então eu acho que você tem que rever a sua vida, que alguma coisa está muito errada. E eu super concordo. A vida é corrida para todo mundo, tá todo mundo na maior correria, o tempo realmente passa voando, mas se a gente não tiver um pouquinho ali de tempo para cuidar de nós, alguma coisa tá errada e talvez não tá valendo a pena. Então é isso. A endometriose ela não é sentença para ninguém. Você consegue viver bem, engravidar, ter uma vida normal, mesmo tendo endometriose, tá? Qual que é o problema de ter esse diagnóstico tão demorado, tão anos aí para ter o diagnóstico? O problema é que você poderia ter iniciado um tratamento precoce muito tempo, logo no início, e tudo no início é muito fácil de tratar. Então, quando você demora muito para descobrir, para ouvir o seu corpo, e essa endometriose ela se espalha, ela pode acometer outros órgãos, você passa anos da vida sentindo dor, com a saúde muito prejudicada. E aí, quando você vai ter consciência disso, pode ser que a endometriose já acometeu vários órgãos, que você tem que passar por uma cirurgia muito invasiva. Acontece casos de ter que fazer retirada mesmo de alguns órgãos. O comum é a retirada apenas dos focos, mas tem casos que estão tão agressivos que tem que tirar parte de intestino, tem que usar aquela bolsinha de colostomia, que é bem complicado, tem que tirar uma parte ali, às vezes compromete muito a reserva ovariana daquela mulher, que aí sim compromete a questão da fertilidade. Então, são anos e anos daquela mulher deixando de ir para os lugares que gosta, com uma produtividade muito abaixo do que ela precisa, no trabalho, nos estudos. Então, esse diagnóstico tardio é muito, muito prejudicial. 10 anos para ter um diagnóstico de endometriose é tempo suficiente para essa endometriose se espalhar e causar um grande prejuízo na vida dessa mulher. Então, quanto antes a gente tem um diagnóstico,
mais fácil é de tratar. E como eu falei, uma das principais causas que silenciam ela é esse uso de anticoncepcional muito cedo, ali logo na adolescência. Então fiquem muito atentas a isso. As mães, né, não negligenciem as adolescentes quando elas relatam cólica, quando relatam que aquela cólica incapacitante, aquela dor, porque realmente pode estar ali logo na adolescência, logo no início ali dos primeiras menstruações, logo próximo da menarca. E fiquem muito atentas quando essa adolescente inicia o uso de anticoncepcional muito precoce, né? Porque o anticoncepcional muitas vezes ele vai silenciar a dor. Em algumas pacientes isso funciona, ele realmente reduz a dor, então ela fica tranquila. Outras pacientes não. Outras pacientes elas reduzem a dor no início, mas depois essa dor vem com tudo e mesmo tomando a medicação ela sente dor. Por isso que quando faz o tratamento nutricional, esse resultado ele vem assim de forma absurda, né? Ele é muito, muito eficiente. Somente o tratamento nutricional e mudança do estilo de vida é capaz de promover a desintoxicação, a desinflamação e a melhora da condição dessa mulher, uma melhora de perfil hormonal dessa mulher. Então, o que eu quis falar hoje para vocês era isso, né? Eu queria mesmo focar na questão do diagnóstico, por ser um diagnóstico tão tardio, o porquê que esse diagnóstico é tardio, os prejuízos desse diagnóstico tardio e que você não é a endometriose. Você, mesmo com o diagnóstico de endometriose, você pode sim viver muito bem, sem dores, com um físico muito bom e sim aumentar muito, muito as chances de engravidar e ser mãe, né? Se for o seu sonho. E se você fala assim, mas eu não quero ser mãe, então não preciso de cuidar da minha endometriose, claro que precisa. Claro que precisa, porque a endometriose compromete a sua qualidade de vida, porque ela está envolvida com dores e é uma doença. É uma doença que acomete vários órgãos. E isso é muito grave porque, como eu falei, ao acometer outros órgãos, você pode precisar de passar por uma cirurgia e fazer retirada de órgãos. Isso é muito sério mesmo. Então, meninas, era isso que eu queria passar hoje, tá? Espero que tenha ajudado vocês, assim, a clarear um pouquinho sobre a questão do diagnóstico. A Tuane tá aí, ela sofre um pouquinho, né, Tuane, com dores, infelizmente. Eu já falei com ela para iniciar o tratamento, mas ela tá aí na busca de uma equipe legal, né, Tuane? Vai dar tudo certinho. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode me chamar no direct, tá? Tô aí disponível para responder vocês. Um abraço, meninas!